Hoje, sexta-feira, dia 1º de agosto. Chegou agosto, né? O mês que demora um ano para passar. Um ano a gente vai estar falando aqui só nesses 30 dias, né? Porque vocês sabem o tanto de coisa que acontece no mês de agosto. Mas enfim, hoje é uma sexta-feira, um dia tranquilo. Tava eu, inclusive, preparando o programa de hoje, quando, né, a gente foi bombardeado por várias informações. Algumas delas, assim, nem adianta eu ficar repetindo aqui, porque afinal, eu não sei qual é a validade delas, né? Porque o SBT, hoje no final da tarde, resolveu mandar 2 e-mails. Um e-mail, eles disseram lá da programação que ia mudar tudo na segunda-feira, dia 4. Aí eles mandam outro e-mail desfazendo o que eles fizeram antes. Então, tipo, nem adianta eu falar disso, né? Então o SBT meio que fez a gente ficar perdido aí. Nem eles sabem o que eles vão colocar no ar. Mas o negócio não tá nem aí no SBT que vou falar com vocês. O problema pra mim não é nem o SBT. É este comunicado que saiu lá no link podcast. E assim, gente, deixa eu mostrar aqui para vocês, né? Eu tenho que pegar esse comunicado aqui. E isso deixou todo mundo boquiaberto com o que tá para acontecer com relação à Fazenda. Olha o comunicado que eles mandaram lá no link podcast. Vamos ler esse comunicado juntos? Olha só. Olha aí, eu acho que deixa eu só trocar aqui a imagem. Acho que agora vai. Olha aí o comunicado que a gente recebeu hoje, tá? Olha este comunicado. E aí tá todo mundo em polvorosa para entender o que mudanças são essas. O link podcast foi informado por fontes seguras ligadas à direção da Fazenda 17 sobre uma alteração significativa que deverá impactar diretamente a dinâmica desta temporada. Até o momento, não recebemos confirmação oficial da emissora. Entretanto, na próxima terça-feira, teremos acesso a todas as informações e divulgaremos em primeira mão os detalhes dessa mudança. Reforçamos o nosso compromisso com a apuração responsável e transparente, mantendo o nosso público informado sobre todos os desdobramentos. Então, assim, esse anúncio aí pegou todo mundo de surpresa. Quer dizer, eu não vou dizer que eu fui pego de surpresa, gente, porque eu acompanho televisão há muitos anos. Então, acompanhando televisão há muitos anos, eu sei do que eu tô falando aqui para vocês. Acredito eu que esta mudança tão significativa que estão falando aí, na verdade, envolva outras questões, e já eu falo dessas questões, lá da programação da Record, que não tem necessariamente a ver com a dinâmica do jogo. Não acredito que a Record vá mudar a dinâmica da Fazenda, gente. Não acredito que ela vá mudar a dinâmica do jogo da Fazenda. Acredito que ela vai mudar outras coisas. Mas a gente não vai falar só disso, né? E eu vou deixar isso pro final, porque se eu falar agora no começo, vocês vão assistir um trecho e vocês não vão ver um assunto importante pro final. A gente vai falar hoje do Diogo Almeida, que falou sobre o término dele com a Aline Patriarca pela primeira vez. A gente também tem a Rayane Figliuzzi se pronunciando em meio às polêmicas com o Belo. E a Graciane Barbosa resolveu reagir, hein? Ela deu um áudio exclusivo lá para Fábio Oliveira no Fofocalizando, que a gente vai mostrar um trecho aqui para vocês. Teve também o Gominho deixando a Mind, a agência lá da Preta Gil, e assumindo um novo romance depois disso. Pegou assim muita gente de surpresa, a gente também vai comentar essa história aí. E não tem como a gente não deixar de falar. A Globo prepara uma concorrência para a Cazé TV. Além disso, né, a gente tem aí novos desdobramentos que envolvem o Carlinhos Maia. Separação fake? Será que é separação fake mesmo? Será que não é? Enfim, a gente vai começar. Mas eu vou logo falar para vocês sobre o Diogo e a Aline, né? Vou começar logo com essa pauta do Diogo e da Aline, porque, querendo ou não, é algo que muita gente está curiosa em saber.
O que foi que aconteceu? O que foi que a gente pode falar para vocês sobre essa história? O ex-BBB quebrou o silêncio. Pela primeira vez desde o fim do relacionamento deles, Diogo Almeida se manifestou publicamente sobre o término dele com a Aline. Ele abriu o jogo e contou alguns detalhes da separação em uma entrevista ao podcast Tudo e Mais Um Pouco, ressaltando que a decisão foi tomada de maneira respeitosa. Eu quase estava dizendo desrespeitosa. E olha que eu tô lendo aqui o que ele falou. E conjunta. Vamos ver um trecho do vídeo? Eu vou mostrar um trecho do vídeo, porque aí fica mais fácil para a gente tirar conclusões, fica mais fácil aí para vocês mesmos verem isso, tá? Vou mostrar um trecho aqui do vídeo. Eu vou deixar passar aqui uns 3 a 4 minutos do vídeo original, que é quando ele fala sobre tudo isso. Então vamos lá, deixa eu só capturar aqui o vídeo para vocês. Olha só. A junção do Diogo com a Aline. Beijo, Diolines, ó. Obrigado pelo carinho, viu? Jogão, fim do relacionamento. Podemos falar, desculpa, não vou poder passar por isso. Conta um pouco. Rapaz, então a gente não falou muito sobre, né? Mas Você foi uma somente decisão. story Foi uma decisão escrito. que a gente tomou junto. Conversamos muito. Eu e a Aline, a gente tem uma relação boa, a gente torce muito um pelo outro. Lá dentro da casa, a gente já tinha um movimento muito positivo. Claro que a gente estava num jogo que tinham muitas interferências. Né? Tinha muita areia, né? Tinha muita areia. Jogavam muita areia nesse romance. Exatamente. Como incomodava, né? Muito. Impressionante. Mas é por isso. Porque vocês estavam formando um casal fortíssimo. Sim. Martelo que se destaca, leva. Não, prego que se destaca, leva martelada. Não é que as pessoas, eu sinto, não é que quem tava lá dentro tinha alguma coisa contra, mas sabiam que eram duas pessoas extremamente fortes, porque você já entrou forte. Uhum. A Aline, na primeira semana, se mostrou aquela, né, revolucionária, aquele furacão. Aí duas pessoas fortes em casal, isso incomodou as pessoas. Né? Era como se as pessoas que estavam lá se viam ameaçadas. Acho que elas pensavam, o Diogo e a Aline vão tirar um por um. E isso incomodava muito. Sim. Era muita conversinha, era muita fofoca. E não tem como não cair, né? Tem como. Se não se influenciar, ela acabou se influenciando totalmente. Pois é, mas aí quando a gente saiu, a gente conversou e colocamos os pontos nos is, né? Porque eu também tinha aqueles pontos de interrogação que eu Você citou, que eu citei, coisas que eu queria muito entender. E a gente conversou e foi muito legal, foi uma conversa bem legal, bem bacana, porque a gente queria se entender, queria se ouvir. E quando as duas pessoas querem se ouvir, querem se entender, o papo fica bom, né? Porque não tem ironia, não tem atravessadores, não tem atravessamentos. Isso. Então, a gente conversou, a gente se entendeu. E agora, tem umas 2 semanas, a gente conversou e escolhemos seguir com uma outra configuração. Mas a gente segue torcendo muito um pelo outro, vibrando muito, torço muito pela Aline. Cara, quanto tempo? Logo saiu, deu certo? Logo saiu esses caras já? Rapaz, a gente não falou a data, né? A gente não revelou. Mas a gente conversou quando ela saiu. E aí fomos nos vendo como ia ser, fomos nos encontrando e depois começamos a namorar. Novamente, né? É. Ela continua morando em Salvador ou ela se mudou pro Rio? Ela, por enquanto, tá em Salvador. Ah, em Salvador. Por enquanto. Ah. Mas é aquilo, né, gente? É um momento em que a vida acontece muito aqui em São Paulo e Rio, né? Então, acho que é uma questão de pouco tempo pra ela Se mudar escolher, não sei se São Paulo, mas E namorar à que seja o melhor lugar pra É. ela, né? É. E namorar à distância é um problema? Foi a sua primeira namorada? Então, gente, vocês viram aí o que o Diogo falou com relação à Aline. Vocês viram aí nessa entrevista, né? Ficou bastante claro que foi uma decisão conjunta dos dois. Ficou bastante claro que eles decidiram colocar um fim no relacionamento. Porque, deixa eu colocar uma imagem do Diogo para ficar melhor aí, né? Para vocês verem aí o Diogo. Acho que é uma coisa bastante interessante com relação aí ao relacionamento dos dois, é que fica claro que, assim, o relacionamento deles chegou ao fim, mas não por causa de coisas que estavam sendo especuladas. O Diogo fala aí que o reencontro com a Aline aconteceu após a saída dela do BBB e foi marcada por conversas francas onde eles colocaram os pontos nos is. Lembrando que como ele foi eliminado antes da mãe dele e a Aline também foi eliminada antes da dona Vilma, eles puderam ter uma conversa sem maiores interferências com a dona Vilma. E que o relacionamento dos dois evoluiu naturalmente.
Todo mundo sabe da química que os dois têm e não acho que essa química se perdeu porque eles não estão namorando mais. Acredito eu que o grande problema aí é o que ele fala a seguir, tá? Eu vou mostrar o final desse vídeo aí para vocês. O que é que ele fala a seguir, tá? Que a distância foi um dos grandes problemas. Como o rapaz aí estava entrevistando, ele fala que no começo do programa, no começo do relacionamento deles, era tudo mais fácil, porque a Aline estava lá no Rio, eles podiam se ver a hora que eles quisessem. Mas depois, a Aline foi voltar para Salvador e morar em Salvador. E aí, como é que você mantém um relacionamento à distância desse jeito? Relacionamentos à distância, gente, eu posso falar até por experiência própria, porque eu já vivi isso também. Relacionamento à distância é um grande problema quando você tem, sabe, você gosta tanto da pessoa e aí vem aquele tesão todo. Desculpa o palavrão, mas não tem como não falar esta palavra. Porque basicamente o grande problema de um relacionamento à distância recai nisso. E aí, uma hora isso chega a um ponto que não dá mais. Uma hora chega a um ponto que você entende que você precisa de outra coisa, do contato físico, que você precisa estar do lado da pessoa, senão não funciona mais o relacionamento. E foi mais ou menos isso que aconteceu com os dois. Ele disse que foi uma decisão conjunta, que os dois conversaram muito, que os dois têm uma relação muito boa e que continuam torcendo um pelo outro. E mesmo que o Diogo não atribua o fim do relacionamento dele à distância, obviamente que a distância implica num papel bastante forte ali. Porque não tem como você manter um relacionamento à distância desse jeito. Você precisa, de uma certa forma, do contato físico. Mesmo que as pessoas morem em cidades diferentes, não estou dizendo que não é impossível que duas pessoas que morem em cidades diferentes, que elas não venham a se encontrar e não venham a ter algum tipo de relacionamento. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que mesmo no relacionamento à distância, o contato físico não deixa de ser importante. E que vai chegar uma hora, por exemplo, que um vai ter que ir no lugar onde o outro mora, vai chegar um momento que um vai ter que ficar perto do outro, não só por questões físicas, mas por questões ali de apoio e tal. Isso tudo faz diferença. Como eu já vivi essa experiência, eu posso falar com vocês com a maior segurança possível do que eu sei como é que é relacionamento à distância. Mesmo assim, ele disse que, de uma certa forma, o grande problema para isso não foi a distância, mas os dois estarem em fases diferentes da vida. Ele, como falou nesse primeiro trecho, basicamente está indo para um caminho, ele está tentando voltar às novelas e a Aline está indo para outro caminho. Ela está buscando ali se firmar como uma apresentadora, como uma influenciadora. E eu acho que no final das contas ela vai acabar dando até certo nisso, né? Vamos ver o outro trecho desse vídeo, tá? Deixa eu passar aqui o outro trecho para vocês, tá bom? Vamos lá. Eu sou uma pessoa que costumo falar muito com as pessoas por videochamada, por exemplo. Eu ligo. Sou uma pessoa que liga. Olha só, isso já é. Já é. Não, eu ligo e Você não atende, ele fica nervoso. Você liga pro meu telefone pra ligar, meu filho. Eu ligo. Ele desce a Serra de Santos, aí ele me liga. Aí quando eu vejo que ele fala, não, são 2 horas de serra, é Sim. 2 horas no meu ouvido. Aí eu atendo. Aí, filho. Não, e às vezes eu ligo e ele, lá vem. Não é isso, as pessoas... Não, eu tenho um amigo meu, Caio Mesquita, cara do Raul Gil, o WhatsApp dele tá, não me ligue. Olha isso. Pois é, eu sou uma pessoa Mas que você usa o telefone pra aquilo que ele foi feito. É. Você liga. Eu não ligo pra todo mundo, mas assim, quando eu tenho intimidade, saiba que eu vou ligar. Né? Não. Eu até mando uma mensagem assim, tá podendo falar? Eu ligo. Né? Às vezes, quando é muito urgente, eu coloco, tá podendo falar e já ligo. Porque é urgente, eu preciso falar agora. Nesse momento. Mas, namorando à distância, a gente fala mais por videochamada. É importante que se faça presente de uma Sim. outra forma. Né? Então não dá pra ficar só em mensagem, então tem que ter videochamada, tem que ter esses momentos. Com mais frequência. Se vocês tivessem... Estão vendo aí o que ele mesmo falou, né? Mesmo que tenha ali essas mensagens, videochamadas e tudo, uma hora, né? O contato físico realmente é importante.
tá aí, né? Pra vocês entenderem o fim do relacionamento dos dois e deixar bastante claro aí que não houve briga, não houve nada. Foi um término maduro e respeitoso, né? De uma certa forma, pra mim, até educado demais. Eu não vou negar pra vocês que eu até achei interessante de ver como é que eles lidaram com essa situação de uma forma bastante madura, por assim dizer. E vamos ver pra onde a coisa vai, né? Dizem aí que a Aline tá cotada pra entrar na Fazenda, dizem, né? Vários boatos que eu já vi no X. Não sei se ela vai entrar, mas muita gente aí que pode se surpreender com a Aline nos últimos meses desse ano, né? Aparentemente. Coisas que a gente vai descobrir lá na frente, tá bom? Mas tá aí essa informação sobre o fim do relacionamento dos dois. Vamos dar uma girada agora? Vamos para o nosso próximo assunto, a nossa próxima pauta? A Rayane Figliuzzi. Dessa vez, ela se pronunciou sobre o fim do relacionamento. Quer dizer, o fim do relacionamento não, né? Mas o fim dessa história que envolve o ex dela e o filho deles. Eu já contei a parte do pai aqui no canal, inclusive a parte dele me parece ser bastante razoável. Hoje, Rayane, então, gravou alguns stories falando sobre isso. Eu achei que a Rayane tá ali tentando mudar o sentido da coisa, tentando levar a situação que não tem nada a ver com o direito da mulher, ela tá levando para esse lado justamente para ter mídia. Eu vou dar minha opinião aqui nesse sentido. Por que que eu falo isso? Porque quem começou essa confusão toda foi ela própria. Quem falou na entrevista pro Léo Dias que o filho dela chama o Belo de pai foi ela. Se ela não tivesse falado isso, vocês podem ter certeza que ela não estaria sendo falada agora. E acredito eu que ela falou isso exatamente para criar mídia. Porque ela sabe que conhecendo... Eu não vou... Gente, desculpa. Não tem como você não conhecer um ex-companheiro ou ex-companheira que você teve relacionamento. Você conhece, você sabe. Você entende ali o padrão de comportamento daquela pessoa. Porque você conviveu com ela. Você teve um relacionamento com ela. Então você sabe como ela vai agir em determinadas situações. Obviamente, e eu vou repetir de novo, esta moça só está sendo falada não só porque ela é namorada do Belo. Não, ela está sendo falada porque ela está sendo cotada para participar da Fazenda 17. O próprio Léo Dias deu essa informação ali. Quando ela participou do Link Podcast, ela negou entre aspas. Ela não confirmou, mas muito menos negou que ela aceitaria participar de um reality. Então, o que eu posso afirmar para vocês? Quem começou essa história foi ela mesma. Foi ela que deu aquela entrevista lá pro Léo Dias e, já conhecendo como o ex dela reage, ela, então, fez uma declaração, o ex respondeu e o nome dela ficou na mídia e causou todo este alvoroço. Acredito eu que foi isso, gente. Acredito eu. Deixa eu passar aqui o vídeo dela. Ela fez um story chorando. Ela passou um tempo todo ali falando que o ex-marido dela tá querendo se tornar blogueiro e influenciador digital. Ela rebateu as acusações pesadíssimas do ex-companheiro dela e o acusou ainda de querer mídia. Como eu já estou acostumado, gente, a trabalhar com isto aqui que você está vendo, mídia, internet, televisão, já estou acostumado a lidar com isso, então eu posso garantir para vocês que quem está querendo mídia, o pai está querendo mídia? Tá, até certo ponto ele tá, mas quem está querendo mídia, quem está querendo ser falada, quem está querendo chamar atenção não é ele, é ela. Vamos mostrar aqui um trecho do vídeo, tá? Deixa eu pegar aqui o vídeo dela pra gente acompanhar, porque assim, desculpa, ela disse que não quer expor a criança e em seguida a primeira coisa que ela faz, expõe a criança. Então assim, né, se você não quer expor a criança, não precisava mostrar um vídeo expondo a criança.
Não precisava fazer isso. Vamos ver o vídeo dela aqui. Ela postou um story chorando e em seguida ela própria expõe o filho dela. Olha só. Oi, amigas, bom dia. Não tá sendo nada fácil essa semana pra mim. Queria vir aqui sem chorar, sem fazer drama, sem nada, porque sabem que eu sempre me mostro o tanto que eu sou forte, o tanto que eu sou resiliente nas minhas coisas. Não queria nunca voltar nesse assunto, nunca, porque esse assunto, ele me machuca de uma tal forma, vocês não imaginam. Porque me traz muitas lembranças ruins de tudo que eu já passei. Só eu sei, junto com o Zion, o que passamos juntos. Eu fiquei chocada ontem por tudo que ele falou, pela paz que ele pediu e por depois mostrar que ele só queria ser blogueiro. E usando meu próprio filho, sabe? Eu não quero expor o Zion em situações que eu não posso expor. Acho que o Zion não deve passar por isso, porque daqui a pouco ele vai crescer e ele vai ver isso. Então eu não queria ficar aqui ficar o tempo inteiro rebatendo críticas, sabe? Fazendo isso uma novela do jeito que ele conseguiu fazer durante essa semana toda. Eu tô muito, muito mal emocionalmente. Tô fazendo terapia, tô me cuidando, tô tentando melhorar cada dia, tô com o apoio de todo mundo. Fico muito feliz. As pessoas que me conhecem de verdade sabem que a maioria das coisas ali é mentira. Eu posso ter falhado sim quando eu fui mãe, porque eu saí de uma depressão pós-parto muito, muito, muito braba, muito forte pra mim. Quando eu tinha 23 anos, eu me relacionei com o Júnior e não esperava que meu relacionamento ia ser tão conturbado. Eu achei que poderia ter uma família, eu achei que meu filho ia ser muito bem cuidado, que não ia faltar nada pra gente, e pelo contrário, foi tudo da pior forma que eu imaginei. Mas enfim, eu não tô aqui pra falar quem tá certo, quem tá errado. Eu só tô pedindo mesmo que parem de verdade de me atacar dessa forma, porque vocês não sabem o que eu passei. Eu tô pedindo, pelo amor de Deus, se ele se sentiu ofendido, eu mostrei pra vocês também que ele chama a Luísa de mãe, então pra mim não teria problema usar chamar o Belo de pai. E pra mim tá tudo certo, sabe? É o que eu falei, eu só queria meu filho sendo cuidado com muito amor, carinho, e não foi hora nenhuma pra desmerecer ele. Eu só fiquei chateada que ele fez tudo isso só pra poder se promover, usando a imagem do filho. E agora já tá querendo fazer campanha de dos pais. Mas é sobre isso, tá tudo bem, cada um oferece o que tem. Eu ofereço sempre o meu melhor. E a mulher que eu fui quando o Zion tinha 1 ano não é a mulher que eu sou hoje. 3 anos depois, quase, entendeu? Eu fiz bastante curso de inteligência emocional para poder lidar com isso, sabe? Para poder perdoar, para poder lidar com essas situações, para ser uma boa mãe, para ser uma pessoa melhor. E de lá pra cá eu só faço isso. O Zion é muito bem cuidado, muito bem tratado. O amor que ele me passa reflete no que eu sinto por ele. E eu tô com meu coração em paz sobre isso, sabe? Então é sobre isso. Eu acho que não julgo as pessoas sem conhecerem. Tem um pouco de empatia. Tem várias mães que passam por coisas que eu já passei. E isso é muito perigoso, gente. Porque tem gente que não tem um pouco de auxílio ou uma rede de apoio que acaba se matando. Entendeu? Então, assim, o lixamento virtual que vocês estão fazendo comigo, se eu não tivesse um pouco de maturidade ou um pouco de consciência emocional, gente, vocês tinham matado uma mulher. Então, assim, é muito sério, sabe? Então vamos pensar como a gente ataca uma mulher sem saber o outro lado, tá? E é isso, galera. Então, assim, quero voltar à minha vida, quero voltar à minha rotina, quero estar aqui de volta pra vocês. Vocês sabem que eu tô trabalhando muito, tem vários projetos que está para concretizar agora na minha vida. Não quero ficar todo dia botando isso pra frente, não aparecendo mais aqui, não falando nada com vocês. Eu só quero que isso acabe. Depois eu botar a caixinha de perguntas, que aí a gente pode conversar mais, esclarecer mais coisas, mas eu tô aqui pra vocês. Obrigada pelo carinho de vocês, gente. E é isso, vou começar meu dia com esse assunto encerrado, tá bom? Beijo. Então vocês viram aí o vídeo desta moça, a Rayane. E de novo, gente,
não vou julgar se ela tá certa, se ela tá errada com relação à maternidade. Eu acho que o que vocês ouviram ao longo desses dias, vocês podem tirar a conclusão de vocês relacionada a isso, tá? Só acho, e eu vou ter que concordar com o que a Graciane falou hoje lá no Fofocalizando. Tem uma criança no meio dessa história aí que não tem nada a ver com a briga dos dois. Nada. Além disso, tenho que ser sincero com vocês. Isso aí é típico de mídia, de quem tá buscando mídia. É típico de quem tá atrás de mídia. Não tô defendendo o pai, não tem que defender, não tem nem por que defender o pai, não tem nem por que defender Rayane e tal, porque afinal de contas eles que se entendam com relação a isso. Eu tô falando para vocês de outra coisa. Desde o momento que o Léo Dias anunciou lá no portal dele que a Rayane tinha assinado o contrato com a Record para participar da Fazenda, desde aquele dia, o nome desta moça vem sendo falado com bastante frequência na mídia. Esse período de junho, julho e agosto, pelo menos até metade ali do mês de agosto, é o período quando a Record fecha o elenco da Fazenda mesmo. Quem conhece, quem trabalha lá com a produção da Record, como o Cairo, a Mônica lá no Link Podcast, já falaram isso várias vezes. É o período que a Record fecha o elenco da Fazenda. E, olha só, este caso veio pipocar justamente na última semana do mês de julho. Tá na mídia, as pessoas estão falando, estão comentando. É o típico comportamento que o Carelli gosta para botar dentro da Fazenda. Não estou afirmando que ela vai para a Fazenda, mas estou afirmando que esse é o típico comportamento de pessoas que estão interessadas em ir para a Fazenda, sim. É o típico comportamento. Então, independente de quem tá certo ou de quem tá errado nessa história, o que eu posso afirmar para vocês? Isso para mim é muito mais mídia. Acredito eu que quem tá buscando mídia aí é justamente ela, para se manter ali como um assunto da semana, como ela foi aí, tá? Como ela continua sendo esses dias. Vocês viram que ela acusou o ex-companheiro dela de usar o filho para se promover e virar blogueiro, que ela ficou chocada olhando tudo o que ele falou, porque ele só queria virar blogueiro e tá usando o próprio filho para isso. Mas eu repito, de novo, quem começou esta história lá na entrevista pro Léo Dias, dizendo que o filho dela chama o Belo de pai, foi esta própria senhora. Foi ela quem começou essa história. Se ela não tivesse começado essa história, vocês acham que o pai teria dado entrevista em tudo quanto foi canal de televisão esses dias? Vocês acham que se ela não tivesse cotada para participar da Fazenda, se não fosse por todo esse burburinho de mídia, vocês acham que esta moça faria o que ela fez, a declaração que ela deu? Pra mim, gente, desculpa, tá na cara. Tá na cara que isto é mídia. Eu posso estar errado, eu posso errar em tudo aqui do que eu tô falando. Mas nada me tira da cabeça que o que tá por trás dessa história dessa moça é justamente mídia. Justamente mídia. Ela está buscando se manter na mídia. Olha o que ela fez depois com relação a isso. Olha o que ela própria fez. Porque ela disse que não queria expor o filho dela. Aí depois que ela faz todo esse vídeo chorando, olha o que é que ela faz. Ela vai lá e expõe a criança. Olha só o que ela fez. Beloto, cuidado com ele, Beloto. Beloto, não faz isso com ele. Cuidado, cuidado. Amigas, realmente achei muito desnecessário a exposição, o tamanho da exposição, né? Mas eu acho que cada um oferece o que tem. Eu acho que eu também errei quando o Zion nasceu. E pelas condições que eu passava naquele momento ali, eu achei que era mais importante ele ficar mesmo com o Zion. E aí hoje eu sou outro ser humano, hoje sou uma pessoa melhor. Então, assim, é o meu passado. Meu passado eu fui muito falha mesmo, não só nessa questão, mas de ter me relacionado com ele, de ter aceitado um monte de coisa. E hoje eu me tornei uma pessoa melhor e eu não posso ficar nessa depressão o tempo inteiro. Uma pessoa que quer isso pra mim, sabe? Então, assim, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer a minha vida de novo, eu preciso me reconectar comigo mesma. Eu sou uma ótima mãe hoje. Que bom que eu sou uma boa mãe hoje, que bom que meu filho mora comigo.
E ele tem várias inverdades que eu vou provar pra vocês com o tempo, e é isso. Zion mora comigo, galera. Zion mora comigo. Já tem bastante tempo que Zion mora comigo. Ele não fica um mês com ele, um mês comigo, porque Zion tem uma escola, tem uma rotina. E a escola, né, não pode ficar faltando um mês a cada mês sim, mês não. Então, o que ele faz é pegar os finais de semana, ou pegar numa quinta-feira, ou ficar as férias do jeito que ele ficou os dias de férias. Porque ele reside comigo hoje, entendeu? E aí eu dividi um pouco com ele, porque ele ia levar pra família dele ver, e aí a minha mãe tinha pedido pra poder usar e ficar em Areal. Então essa questão da menina que veio, falou que ficou com meu filho, eu nem tava sabendo, estava em São Paulo trabalhando muito. E aí eu chamei a atenção da minha mãe, fui conversar com ela, e não é exatamente assim, entendeu? Mas tá tudo bem. Sobre o vídeo que vocês estão me perguntando muito, o que aconteceu nesse dia? Eu tava na clínica, e aí a diretora me ligou e falando assim, o pai do Zion quer pegar ele no horário do colégio. Aí eu falei, não libera, porque tem horário de aula. E aí eu não falo com ele, porque a gente só se fala pela advogada, então a gente não precisa ter esse contato. E aí eu falei, espera eu chegar pra saber o que tá acontecendo. E aí ele tinha um papel que ele tinha ganhado a guarda do meu filho, porque na verdade a gente não tem uma guarda estabelecida, sabe? A gente meio que entrava num acordo, até virar um inferno, e aí ele fazer a forma que ele quer, e eu também entrando com o advogado, e aí a gente tá nesse processo de loucura, brigando pela criança. Então nesse dia eu segurei a blusa dele, porque eu queria conversar com ele, porque ele tava com o Zion no colo e tava saindo correndo. Eu falei, cara, qual o problema? Vamos sentar e vamos conversar igual gente. Enfim, aí naquele momento ali, acabou rasgando a camisa dele. Ele virou um soco no meu rosto, me agrediu várias vezes. A gente tem esse vídeo, a gente vai pedir também a escola o vídeo para poder colocar nos autos do processo. E eu fui muito agredida nesse dia também. Eu agredi também ele. Então, os dois estavam muito errados naquele momento ali, ainda mais na frente de um menor, né? Então, foi uma sensação muito ruim pra mim, porque o Zion já morava comigo mais de um ano. E do nada ele veio com um papel falando que tava ganho a guarda, queria levar o Zion simplesmente para São Paulo, sendo que o Zion tem uma rotina. Então aquele motivo do meu desespero é aquele ali, entendeu? Então depois disso que ele fala que o Zion mora, que o Zion convive, por causa desse papel, entendeu? Não é verdade assim. Lidar com um monte de crítica, lidar com um monte de mulheres que não apoiam mulheres, que não entendem o lado de uma mulher, que não vê, né? Que realmente a gente passa de verdade antes de julgar. É muito triste, amigas, é muito triste mesmo, sabe? Porque eu fui muito, muito humilhada, muito maltratada. Eu fui... eu não gosto nem de falar, sabe? Eu não gosto de ficar apontando o dedo pro outro. Eu acho que cada um tem a sua consciência, sabia exatamente o que fez. E a mentira, uma hora, ela não se sustenta mais, entendeu? Então, assim... Eu não quis me expor, não quis expor meu filho. Eu não vou ficar aqui rebatendo, botando prova disso, prova daquilo. Até porque todo mundo que me segue aqui, convive comigo, vê que o Zion mora comigo, que ele tem uma rotina junto comigo, que eu faço o melhor pra ele, sabe? Ele não tem 3 babás, ele tem uma babá aos finais de semana. Então, assim, muita mentira, sabe? Então vocês viram aí ela própria falando, ela própria trazendo o lado dela. E ela tá tentando levar um caso que não tem nada a ver com o direito da mulher para o direito da mulher. E desculpa, gente, esse tipo de atitude é o que descredibiliza muitas mulheres. Porque isso não tem nada a ver com o direito da mulher. Isso aí é uma questão de guarda de uma criança, questão que envolve um pai, uma mãe, quem fica com o quê, como é que tá. E ela própria disse aí que não há nenhum regime estabelecido de guarda para criança, não há nenhum regime. Só que as informações que tanto ela quanto a advogada dela, o cara lá, o ex-companheiro dela falam, são informações muito desencontradas. Então a gente realmente não sabe essa história. Mas no fundo, vocês sabem que isso não interessa? Porque, de novo, eu volto a repetir, não se trata aqui da guarda da criança. Não se trata aqui de uma disputa. Se trata de uma questão de mídia. Para mim, e eu vou continuar sustentando isso, mesmo que esta moça não entre na fazenda.
Acredito eu que isto foi mídia, isso foi algo para chamar a atenção. Porque até onde eu acompanhei o pai, acompanhei lá a rede social do pai, ele não tá falando muito desse assunto, inclusive de ontem para hoje. Desde a entrevista que ele deu ao SBT no Fofocalizando até agora, ele não se manifestou mais relacionado a isso, ele nem respondeu aos stories dela. A única coisa que ele fez foi mostrar um print de uma videochamada que ele estava fazendo com a criança. Então deixa eu mostrar aqui para vocês, né, a imagem, porque aqui a gente trabalha com provas, né? Aqui tudo é com prova. Eu não trabalho aqui no Faropop sem ter provas do que eu falo, sem ter provas do que eu mostro para vocês. Então, foi isso aqui que ele postou única e exclusivamente. Ele coloca aí esta informação. Vamos ler junto. Deixa eu só colocar aqui para eu conseguir ler com vocês. Depois do furacão, consegui falar com o meu príncipe. E aí ele mostra o filho dele. Foi só isso. Tem ele lá e o filho do outro lado. Foi isto que ele postou nos stories dele. Então, de novo, gente, eu falo aqui com uma certa propriedade, conhecendo mídia, conhecendo como é o comportamento de determinadas pessoas que estão buscando vaga em reality show. E sim, o comportamento da Rayane dá a entender que ela está sim buscando mídia para ir para um reality show. Se ela conhece o ex-companheiro dela, não dá para dizer que ela não conhece, porque ela conviveu com ele ao longo de 2, 3 anos, seja lá o tempo que for, mas ela conviveu com ele, então ela sabe que se ele não ia gostar de ter o ego ferido, ela vai lá e fere o ego do cara. Ela tá fazendo isso para causar uma resposta nele, uma reação dele, para que ela também possa reagir e possa se colocar nesse papel. Não tô acusando ninguém de nada aqui, não tem nem por que acusar ninguém de nada. Só estou dizendo que para mim isso é mídia. Única e exclusivamente mídia. E vai continuar sendo mídia. Porque isso também viralizou nas redes sociais, tá? E envolveu a Graciane Barbosa. Vocês sabem que desde o momento que a Graciane Barbosa anunciou o término do casamento dela ali e o pedido de divórcio nas redes sociais ali, que todo mundo já viu, todo mundo já falou, o Léo Dias revelou, e eu trouxe isso ontem para vocês, que o Belo pagava a escola da criança. Só que eu esqueci de anotar no meu roteiro ontem um detalhe dessa revelação. O Belo pagava a escola do filho da Rayane há 2 anos. 2. E aí o que foi que aconteceu? Graciane Barbosa deu like em posts falando sobre a traição do Belo. Olha o que ele coloca aqui, este perfil Fofocas. Graciane curte post que sugere que Belo já a traía há anos. Após Léo Dias revelar que Belo pagava há 2 anos a escola de Zion, filho de Rayane Figliuzzi, atual namorada do cantor, um perfil repostou o caso com um comentário de uma seguidora dizendo que, se for verdade, ele já traía Graciane há bastante tempo. E o que chamou a atenção, Graciane curtiu a publicação. Esse foi um dos exemplos. Tem mais outro exemplo aqui, tá? Se o Belo paga a mensalidade da criança, 2 anos, ele traía a Graciane há muito tempo. Esse foi o post aqui. E aí ela própria curtiu esse post, né? Vamos mostrar aqui o momento que ela curte. Então, não dá pra gente dizer que Graciane, ainda que indiretamente, continua envolvida nessa história, né? Ela participou do BBB, de uma certa forma, indiretamente. O Belo participou do BBB, não dá pra gente dizer que não foi o contrário, né? Porque toda hora ela falava que o Belo tinha uma régua enorme sobre como os homens devem tratar as mulheres. E aí a gente viu que a régua do Belo, na verdade, não é tão alta e tão grande assim, né? Olha só uma outra coisa. A Fábio Oliveira participou hoje de novo do Fofocalizando. A Fábio Oliveira foi lá no Fofocalizando e ela falou um áudio, mostrou um trecho, na verdade, de um áudio que a Graciane enviou para ela sobre essa história que envolve a Rayane e a criança.
Então vamos mostrar um trecho aqui da fala da Graciane. Deixa eu só pegar aqui, deixa eu botar no ponto certinho aqui para vocês. Olha só. Vamos lá. Agora tem um áudio. Dá o play. Em relação a esse assunto, a única coisa de verdade que me incomoda é que eu espero realmente que a criança não pague por isso. Por vários motivos, assim, sendo exposta. Você já chamou outra pessoa de pai, agora é o Belo que é pai, daqui a pouco é outra pessoa que é pai. Assim, eu não sou mãe, mas eu sou ser humano, né? E eu acho que a única preocupação nessa questão é uma criança de que eu não sei quantos anos a criança tem, mas eu acho extremamente triste. É isso aí, Graciane dando sua opinião. Muito sério. E eu vou ter que concordar com essa opinião aí, tá? Eu acho que, assim, vocês sabem que eu discordo de muita coisa da Graciane. Mas nesse ponto eu vou ter que dar razão pra Graciane. Eu acho um absurdo uma criança no meio de uma situação que não tem nada a ver com ela. Porque vocês sabem, não é disso que se trata. Já tá na cara que a gente tá vendo alguém que está buscando mídia. E a gente tá vendo pra onde a coisa vai, né? Uma vaguinha na Fazenda, talvez isso possa render no final dessas contas. Se eu tiver certo em tudo que eu tô apontando aqui, vocês vão ver em setembro, vocês vão ver no anúncio ali dos novos peões da Fazenda 17 o nome dessa moça. E aí vocês vão voltar nesse vídeo e vocês vão ver que eu já tinha falado disso, tá? Vamos deixar isso aqui claro, tá? Vamos aguardar. O tempo é sempre a melhor resposta para muita coisa, inclusive para essa. Tá bom? Vamos girar? O nosso próximo assunto, gente, tem a ver aqui com essa nova história que envolve o Gominho. E desde o momento que a Preta Gil morreu, muito se especula o que está acontecendo ali ou o que vai acontecer com o Gominho. Porque, afinal de contas, todo mundo achou que o Gominho meio que fosse ter algum tipo de benefício, alguma coisa relacionada à família, mas não foi exatamente isto o que aconteceu. Até esse momento, a gente não sabe muito sobre o pós. O final ali, para onde a coisa tá indo, para onde a coisa tá deixando de ir. Então eu realmente não sei muito bem como é que tá o Gominho. Só sei o seguinte: o Gominho deixou a Mind, a agência em que a Preta Gil era uma das donas. E, pelo que a própria Fátima Pissarra falou, foi uma decisão dele mesmo de largar a Mind para sentir um pouquinho mais de liberdade de fazer aquilo que ele queria fazer. Segundo a Mind, a saída foi uma decisão pessoal do Gominho, comunicada por uma mensagem a Fátima Pissarra, que é a atual CEO da agência. Não houve brigas e o contrato de Gominho com a Mind era bastante flexível e foi encerrado sem nenhuma cobrança de multa. Afinal de contas, ele era amigo de uma das donas, então não fazia sentido cobrar uma multa dele. E que a Mind perdeu muitos talentos para vários concorrentes nos últimos meses. Também contratou novos nomes para ocupar essas vagas, mas ainda assim a Mind perdeu muita gente de peso, especialmente para a nova agência que a Globo montou, a ViewHub. A ViewHub tem absorvido nomes muito mais importantes no segmento digital e tem feito um barulho que ela não tinha feito nos meses anteriores. Seja lá como for, o Gominho deixou a Mind. O Gominho não faz mais parte da Mind. Só que nem foi só isso que chamou a atenção com relação ao Gominho, né? Porque todo mundo podia estar se perguntando, nossa, o Gominho terminou ali de cuidar da Preta Gil, o Preta Gil morreu, o que vai ser do Gominho? Eu vi que tem um falatório, mas isso não está confirmado, ou pelo menos não tive fontes mais seguras disso, de que a Preta Gil teria deixado 5 milhões de reais em doação para ele. Isso não está nada confirmado, gente. Não tem absolutamente nada confirmado sobre isso. Não tem nada que a gente saiba relacionado a isso. Se em algum momento vier a ter, eu volto aqui e falo para vocês que a gente teve alguma confirmação de que essa história é real. Até onde eu sei, não é. Mas isso tampouco interessa.
Eu acho que vocês sabem que isso tampouco interessa. Eu, assim, até acho que a Preta Gil deve ter deixado, sim, alguma quantia, alguma coisa pra ele, porque, afinal, ele parou a vida dele pra cuidar dela. Mas não parou tanto assim a vida dele pra cuidar dela. Porque o que foi que aconteceu? Tá rolando na Globoplay um reality show chamado Terceira Metade, que é um reality show sobre trisais. Eu vi que tem vários canais, tanto aqui no YouTube quanto lá no X, comentando esse reality. Eu até pensei em fazer a mesma coisa, mas depois que eu entendi que eu não tô muito nessa vibe de falar de sexo, de falar dessas coisas nesse momento, então eu achei melhor, não vou comentar. Não quero saber muito desse tipo de conteúdo que envolve essas questões de relacionamento. Eu realmente não quis. Foi uma escolha minha não comentar esse reality da Débora Seco. Mas não interessa. Interessa é que um desses participantes lá está ligado a Gominho. Vamos mostrar aqui que foi uma própria postagem do próprio Gominho que revelou esta informação pra gente. Olha só. E o Gominho com o Hélio do Terceira Metade, amizade ou a fé? E aí ele respondeu aqui em cima, amizade, a fé e afeto. Hélio Felipe é o participante deste Terceira Metade. Só que ele não foi muito longe, tá? Ele basicamente não entrou na fase de convivência com os casais. Então, tipo, ele já foi eliminado do jogo há bastante tempo. Lembrando que o reality é gravado, então, e essas coisas que vocês estão vendo aí na Globoplay já aconteceram meses atrás. Então, o programa foi gravado. Quando ele revela isso pra gente, quando ele revela essas coisas pra gente, a vida dele acabou se tornando objeto de especulação. Ele tá envolvido com um rapaz de 25 anos que integra o elenco do Terceira Metade. Gominho, inclusive, confirmou o romance e que isso realmente está acontecendo entre os dois. E o Hélio, o próprio Hélio, se define como pansexual e que defende relações livres de rótulos. Que ele não é nem hétero, não é nem gay e que ele se envolve com quem ele quiser. Acho estranho esse tipo de definição, mas enfim, né? Eles se definem desse jeito. Gominho tá tentando seguir em frente. Muita gente, inclusive, pode falar, né? Que é muito cedo para uma pessoa que perdeu um amigo, uma pessoa muito forte, estar agindo assim na internet. Eu só não vou dizer que o Gominho vai pra Fazenda, porque ele já participou da Fazenda, né? Então, não tem como eu dizer que ele tá buscando mídia pra ir pra Fazenda. Mas sim, obviamente, ele tá tentando reconstruir a vida dele, ele tá tentando refazer aí depois da morte da Preta Gil, tá tentando se reconstruir, mas acho que não é o melhor caminho que ele tá indo, não. Acredito eu que o caminho que ele tá indo tá bastante perigoso mesmo, tá bom? E por falar neste caminho que envolve relacionamentos, não tem como eu não deixar de falar de um casal que se separou recentemente, que é o Carlinhos Maia e o Lucas Guimarães. Ontem eu trouxe para vocês o vídeo deles dois. Eu vou ter que passar de novo esse vídeo aqui, porque só assim vocês vão entender a história toda. Ontem, os amigos do Lucas Guimarães estavam se perguntando, cadê o Lucas Guimarães? Por onde anda? O que está acontecendo com o Lucas Guimarães? Por que a gente não está vendo o Lucas Guimarães? Porque, afinal de contas, o Lucas Guimarães sumiu das redes sociais, ninguém viu mais o Lucas Guimarães, ninguém acompanhou mais o Lucas Guimarães, então sumiu. Basicamente, o Lucas Guimarães sumiu das redes sociais. Então, eu tô só procurando o vídeo aqui na minha lista de vídeos, gente. É só o que eu tô fazendo aqui. Pegando os vídeos aqui que eu tenho dessa história toda aí do Carlinhos Maia. Tá aqui, achei. Então, aqui. Do Lucas. Ontem, quando a gente postou esse vídeo, e eu continuo dizendo pra vocês. Olha só. Gente, quem tá aqui em casa
pegando as coisas. Que Deus Tá almoçando. O povo tá com saudade de você, viu? Eu falei e continuo sustentando. Eu achei muito desnecessário o Carlinhos Maia filmar o Lucas Guimarães nessa situação aí. Não porque ele tava comendo, mas porque, de uma certa forma, ele estava num momento de privacidade. Ele queria manter a privacidade dele depois do fim de um relacionamento. Algo absolutamente normal para uma pessoa que terminou um relacionamento de 15 anos. Só que aí ontem o que foi que aconteceu? O Carlinhos Maia deu mais uma festa na casa dele. Uma festa que durou a madrugada toda. E quem é que estava nesta festa da casa dele? Quem é que apareceu ali naquela festa? Eu vou mostrar para vocês porque não tem como eu não falar, né? Não tem como eu não mostrar isso. Quem é que estava naquela festa? 2 pessoas envolvidas nessa história. E não era a Duda, tá? A Duda não estava lá. Vou mostrar aqui para vocês. Acho que era a Manu Batidão que estava fazendo a música lá, tá? Mas, olha só um trecho aqui. Então, aí sai notícia já. Quer isso aí, deixa aí. Eu tenho para de novo, já vou visitar, ué. Ovo, meu irmão. Ah, você tomou isso aí antes? Já. É do Lucas, né? Você pode testar. O bartender tava lá, né? Vocês viram o bartender ali. E olha quem é que estava na festa, né? O ex-Masterchef que foi envolvido lá com um caso de traição, aí os dois acabaram se beijando de novo, mas é uma história que não tem muito que eu possa falar. Mas olha quem é que tava ali nessa história toda. Olha quem é que tava lá. Vocês viram aí, né? Olha quem é que tava lá. Deixa eu mostrar de novo aqui pra vocês. Olha quem é que tava lá. Ó quem é que tá na festa ali. Quem é que tava, aparentemente, tá? Ele tava bebendo sim, ele tava ali descontraindo. Dá pra ver aí que é o Lucas. Só que assim, eu vou ter que ser sincero de novo com vocês. Ele não me parece tão confortável em estando ali. Ok, tava bebendo, tava tentando descontrair, obviamente, né? Ele ainda tá morando na casa do Carlinhos, então ainda está no meio dessa confusão toda. Imagina você, aí eu jogo pra vocês. Vocês ainda estão morando com o ex de vocês. Aí o ex de vocês faz uma festa, convida um monte de amigos em comum, porque querendo ou não, eles são amigos em comum. E aí você também é obrigado a estar perto daquelas pessoas. Os dois voltaram ao relacionamento? Não acho que eles voltaram ao relacionamento, tá? Me parece, eu vou dar um zoom nesta imagem. Vou dar um zoom aqui nesta imagem para vocês verem comigo aqui as provas do que eu tô querendo dizer para vocês. Deixa eu dar um zoom nesta imagem aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês verem. Olha só. Isso é uma cara de alguém que tá feliz no meio dessa situação toda? Eu sei que a definição da imagem não é das melhores, mas ainda assim dá para vocês verem que ele não me parece tão confortável no meio dessa situação toda, não. Me parece que ele não tá tão confortável assim. Dá uma olhada mais assim, né? Eu vou ver se tem outro trecho dos vídeos aqui. Porque ele ficou boa parte da festa lá, mas ele não ficou a noite toda na festa não, tá? Ele ficou uma parte da festa, ele ficou um tempo ali da festa e depois ele próprio saiu da festa. Sério, gente, eu vou ser sincero pra vocês, eu acho esse negócio de festa... Eu acho esse negócio de você fazer festa todo dia, isso uma hora cansa tanto, isso é tão cansativo, isso é tão desgastante. Tem outro momento aqui, né? Deixa eu mostrar pra vocês, tá? Que a menina tava cantando e aí ela vai pra cima e se senta lá entre o Lucas e o menino com quem ele estava conversando. Olha só. Eu achei que é um sorriso forçado do Lucas. Tanto que o menino até derruba ali vinho na camisa dele. Mas você vê que... Ó, você vê ali que ele tá meio forçado. Você percebe que ele tá uma coisa forçada de estar ali.
Os dois, pra mim, gente, não reataram esse relacionamento. Os dois não tem como reatar o relacionamento. Os dois ali do MasterChef, né? Se pegando lá no fundo. Gente, eu vou ser sincero, eu acho essa vida deles uma vida tão fútil. Tão fútil que é regada a stories no Instagram. E aí eu consigo até entender o porquê que o relacionamento deles acabou depois de tanta exposição. Porque uma hora cansa a exposição. Uma hora cansa. No fim, gente, vocês acham que esse foi um relacionamento fake? Que esse casamento deles aí é fake? O fim desse casamento é fake? Eu não acho que seja. Eu acho que realmente os dois terminaram o relacionamento. E, como ele mesmo falou no vídeo anterior, eles estão ali em processo de mudança. O Lucas que está saindo da casa do Carlinhos e indo para a mansão dele. Ok, isso leva um certo tempo para se resolver. Não se resolve essas coisas do dia para a noite, de fato. Isso demora. Mas, ao mesmo tempo, me parece ali que o Lucas está tendo uma certa dificuldade em colocar um ponto final também nessa história. Por mais que tenha sido iniciativa dele encerrar esse casamento, por mais que ele tenha botado este ponto final, ele está sofrendo com isso. Não é só porque ele botou o ponto final que ele não está sofrendo com isso, ele também está. Mas acredito eu que é um sofrimento que ele não deveria se submeter, inclusive. Que ele já poderia, se fosse eu, pelo menos. Terminou, a gente anunciou que vai terminar, então me dá uns dias aqui, eu vou pegar as minhas coisas e vou para outro lugar. Vou para um hotel, vou ficar em algum lugar, mas eu preciso me desvencilhar disso. Acho eu que o grande problema aí que envolve o Lucas e o Carlinhos é que eles próprios não se ajudam. E tudo por causa dessa vida meio fútil de Instagram. E, gente, isso não se sustenta para sempre, não. Carlinhos Maia pode fazer festas, milhões de festas aí para amigos, pode passar a noite toda bebendo. Vai chegar uma hora que isso não vai mais servir para nada para ele. Eu não tô falando aqui desejando mal para ninguém. É porque as coisas funcionam assim. A vida funciona desse jeito. Uma hora ele vai cansar, uma hora ele vai querer outro tipo de coisa. Uma hora a vida dele vai mudar. E aí, tudo o que ele fez antes ficou só na futilidade mesmo. Enfim, não acho que seja um relacionamento fake não, tá? Não acho que os dois voltaram ou que os dois deixaram aí o relacionamento voltar de novo. Acho que é só o fim de algo que precisava terminar, tá bom? Vamos girar? Vamos girar. Eu vou falar já da Fazenda. Mas isso aqui eu tenho que falar porque, querendo ou não, isso envolve o YouTube, que é a plataforma que a gente trabalha. A Globo anunciou hoje que vai rivalizar com o Casemiro Miguel, Cazé TV. A Globo anunciou que vai fazer um novo canal esportivo gratuito no YouTube. Vai se chamar GETV e vai estrear ainda este ano. O canal já existe, se você procurar aqui no YouTube, você vai achar Globo Esporte, vai estar ali. A GETV vai usar a fórmula da Cazé TV, com linguagem informal, programas de debate e transmissões ao vivo de evento esportivo de grande relevância. Esse processo está em andamento e em desenvolvimento pela Globo mesmo, a própria emissora confirmou, mas não vai usar ninguém do atual elenco esportivo, seja da TV aberta, seja do Sport TV. E quem vai capitanear esse projeto nas redes sociais é o Fred Bruno. Vai ser a única pessoa que vai participar do Globo Esporte TV. Além disso, eles pretendem usar influenciadores digitais para atrair o público mais jovem para este novo canal do YouTube. Este canal já tem 6,2 milhões de inscritos e o principal atrativo desse canal são as transmissões esportivas de eventos de forma gratuita, com um cardápio aí incrementado para dar uma alavancada ali nos números e conseguir competir direto com a Cazé TV. Enfim, é o que vocês
estão vendo, era o que vocês esperavam. Uma hora a Globo ia se tocar que ela precisava competir com o Casemiro na mesma plataforma que ele está, no YouTube. Esperado e já dentro daquilo que a gente imaginava que fosse ser. Mas tá aí, tá? Essa era a novidade que eu tinha para falar aí. Para quem gosta de esporte e acompanha a gente aqui, já tá sabendo. Agora vamos lá para a Fazenda, gente. Vamos para a Fazenda 17 mesmo, porque essa informação que veio lá do Link Podcast pegou a gente de surpresa. Eu assisti a live deles, eu assisto o Link Podcast, não é todo dia que eu vejo, porque afinal de contas o Link Podcast às vezes demora a dar alguns assuntos, eles colocam lá na thumbnail, às vezes eles demoram, às vezes eles coisa lá. E aí eu tô fazendo outras coisas, não dá para eu acompanhar tudo. Aí eu tenho que ver os cortezinhos depois. Mas eles soltaram esse anúncio aí nas redes sociais. O Link Podcast foi informado por fontes seguras ligadas à direção da Fazenda 17 sobre uma alteração significativa que deverá impactar diretamente a dinâmica desta temporada. Até o momento não recebemos a confirmação oficial da emissora. Entretanto, na próxima terça-feira teremos acesso a todas as informações e divulgaremos em primeira mão os detalhes dessa mudança. Reforçamos o nosso compromisso com a apuração responsável e transparente, mantendo o nosso público informado sobre todos os desdobramentos. O que eu acho que vai ser? Isso aqui eu vou falar, não é nada oficial, vou deixar isto bastante claro para vocês. Não é nada oficial o que eu vou dizer aqui. Mas vocês já viram que a Record está transmitindo partidas de futebol do Brasileirão. Ela está transmitindo o Campeonato Brasileiro em dias diferentes que a Globo transmite. Especialmente às terças, quartas e quintas. Tem dias que os jogos são... tem rodadas que os jogos acontecem às terças. Tem rodadas que os jogos acontecem às quartas. E eu já vi, eventualmente, um ou outro jogo também ser exibido nas quintas-feiras. A maioria das vezes tem sido terça e quarta. O que é que acontece na Fazenda na terça e na quarta-feira? A formação da roça e a prova do fazendeiro. Acredito eu, tá? Acredito eu que o Carelli vai fazer na dinâmica, porque o recado é bastante claro. Vai uma alteração significativa impactar diretamente a dinâmica desta temporada. Eu não estou falando de dinâmica do jogo, interna do jogo. Eu estou falando da dinâmica de público, como nós estamos assistindo aqui. Eles não vão alterar a dinâmica do jogo, porque aqui, afinal de contas, a dinâmica do jogo vai acontecendo quando o jogo está rolando. Então para mim não é essa a alteração que a Record vai fazer. Para mim a alteração que a Record vai fazer é mudar os dias da formação da roça, os dias da prova do fazendeiro e o dia da eliminação, além da prova de fogo. Porque, afinal de contas, a própria Record lançou um comunicado há algumas semanas informando que a Fazenda 16, aos domingos, terá uma edição ao vivo a partir das 16 horas. Essa edição ao vivo da Fazenda, basicamente, eu não sei ainda, porque eles próprios não confirmaram o que é, deve ser lá a dinâmica de apontamento. Provavelmente, não estou afirmando que vai ser. Provavelmente vai ser, porque foi assim que eles testaram no Power Couple esse ano. Eles fizeram quebra-power no domingo. Não deu certo, a audiência foi um fracasso, e aí a Record cancelou depois de 3 semanas e voltou ao quebra-power ser gravado como sempre foi. Mas, provavelmente, eles vão fazer esta alteração. Acredito eu. Vai ser assim. Acredito eu, tá? Só para deixar claro. Eles devem alterar os dias da formação da roça, o dia da prova do fazendeiro e o dia da eliminação. Acredito que a formação da roça vai deixar de ser às terças e vai passar a ser às segundas. Porque afinal, de todos esses programas, é o dia que mais tem tempo, porque vocês sabem os barracos que acontecem na formação da roça.
São vários barracos que acontecem ali. O Carelli não coordena o tempo. Na última temporada que ele fez isso. 1 minuto para você falar, 1 minuto para você ter a sua réplica e tal, mas mesmo assim, nem todos eles respeitavam essa regra. Acredito que vai por esse caminho. Eles vão alterar o dia e acho que vai ser a formação da roça na segunda-feira. Na terça-feira, eles devem fazer a prova do fazendeiro, se não tiver jogo. Porque a maioria dos jogos, pelo menos depois que eles voltaram a transmitir, estão acontecendo às quartas-feiras. E aí, provavelmente, vai ser segunda-feira a formação da roça, terça-feira a prova do fazendeiro e quinta-feira a eliminação. Como eu falei, o jogo ali, de uma certa forma, tá? De uma certa forma, os jogos de futebol são previsíveis às terças ou quartas-feiras. Essas últimas semanas eu tenho visto a Record transmitir jogos às quartas. Então, provavelmente, a gente vai ter dias livres segunda, terça, quinta e sexta e o sábado. Então, pode ser, não estou afirmando, que a gente veja segunda-feira a formação da roça, terça-feira prova do fazendeiro, quarta-feira por causa do jogo, não vai ter muita coisa. Quinta-feira, a eliminação. Provavelmente, quarta-feira, uma festa. Na quinta-feira, a eliminação. Na sexta-feira, alguma outra coisa. No sábado, a prova de fogo. E no domingo, o apontamento ao vivo ali, com a Adriane Galisteu comandando. Acredito que vai ser algo neste sentido. Posso estar errado, mas levando em consideração que a Record está fazendo agora a transmissão do Campeonato Brasileiro do mesmo jeito que a Globo faz lá no final do BBB. Vocês lembram que nas semanas finais do BBB, as quartas-feiras do BBB não tem nada. Você liga lá, assim, 10 minutinhos, não tá acontecendo nada. Uma outra coisa que eles passam ali, então nada de relevante às quartas. Acredito que a Record tá indo por esse caminho. Acredito eu. A gente vai descobrir isso melhor em setembro. Setembro a gente vai saber. Na terça-feira eles vão dar também todas essas informações. A gente vai passar para vocês aqui também. Eu vou assistir a live e vou trazer para vocês. Além disso, para deixar também bastante claro, no dia 15 de agosto, o Carelli vai participar do programa Aquecendo o Feno com o Lucas Selfie. Então ele vai dar vários spoilers do que vai ter na temporada. E a gente vai acompanhar tudo e vai contar aqui para vocês também, tá bom? Então a gente já tá começando a nossa cobertura da Fazenda desde antes da Fazenda. Vamos trazer tudo que a gente puder e quando começar a Fazenda, começar com força total, tá bom? Beijo para vocês, até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!